Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos maiores, sei lá, casos arquivados da humanidade. O Jardim do Éden. Exato. É aquela história que todo mundo acha que conhece. Uma maçã, uma cobra, um casal meio ingênuo. Mas quando a gente olha de perto, é um quebra-cabeça, né? Com peças espalhadas pela teologia, pela geografia e até pela política. É exatamente isso. E o nosso material para hoje, baseado no estudo Jardim do Éden, um local de conexão entre o céu e a terra, e outras fontes, é bem completo. A gente tem as pistas do texto original, os relatórios de exploradores que, assim, juraram ter encontrado o lugar, Imagino. e as diferentes interpretações que mudam completamente o sentido de tudo. Nossa missão aqui, então, é tentar montar esse quebra-cabeça. Vamos mergulhar na cena do crime original, por assim dizer, seguir as pistas geográficas que levaram a uma caça ao tesouro global e, no fim, tentar entender por que essa ideia de um paraíso perdido continua tão forte na nossa cabeça. Então, vamos começar pelo começo de tudo. O que exatamente aconteceu no Éden? A descrição em Gênesis, ela pinta um quadro super idílico, né? Um lugar de perfeição, abundância, criado por Deus para Adão e Eva. Sim, total. Mas o que sempre me chamou a atenção é que eles não foram colocados lá para, sei lá, ficar de pernas pro ar. A instrução era cultivar e guardar o jardim. O trabalho era parte do paraíso. Exato. E esse é um ponto fundamental. O trabalho não era uma maldição, era uma vocação, tipo uma parceria com o divino na manutenção da criação. Mas o propósito do jardim era ainda mais profundo. Não era só uma casa, era o ponto de encontro, o ponto de encontro. Isso, o lugar onde a fronteira entre o céu e a terra era, assim, praticamente inexistente. A comunhão entre Deus e a humanidade era direta, sem filtro nenhum. E no centro de tudo a gente tem os elementos que vão causar todo o problema. As duas árvores. Exato. As duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sempre achei curioso ter duas. Por que essa complexidade? Uma árvore proibida já não seria suficiente para o teste? Essa é uma ótima pergunta. É que as duas árvores, elas representam duas formas diferentes de viver, sabe? A árvore da vida, que garantia a imortalidade, era um presente. O acesso era livre. Ela representava uma vida de dependência, de confiança em Deus, de receber a vida dele. Ok. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal era alternativa. A proibição não era arbitrária, era um teste de confiança. E o fascinante é que o conhecimento aqui não é sobre saber fatos, tipo aprender matemática. Certo, não é sobre se tornar mais inteligente, não. É sobre a pretensão de autonomia moral. É o desejo de pegar para si a autoridade de definir o que é bom e o que é mal, independentemente do Criador. É a humanidade dizendo, tipo, obrigado, mas a partir daqui eu decido as regras. Era uma escolha entre confiar na sabedoria de Deus ou buscar a sua própria. Exatamente. E aí que a serpente entra, oferecendo justamente essa autonomia. A proposta dela é, basicamente, olha, Deus está escondendo algo de vocês. Se comerem isso, vocês vão ser como ele, donos do próprio nariz. E eles mordem a isca, literalmente. E as consequências são instantâneas e devastadoras. Não é um raio que cai do céu, é uma mudança interna. A primeira coisa que eles sentem é vergonha. A inocência se foi, a comunhão direta é quebrada e eles se escondem de Deus. Sim. E a expulsão que vem a seguir, que a gente sempre vê como o grande castigo, tem uma camada a mais aí. Como assim? Parece um castigo bem indireto. Vocês quebraram a regra, estão fora. Mas veja o que acontece. Deus os expulsa e coloca querubins com uma espada de fogo para bloquear o caminho de volta, especificamente para a árvore da vida. Ah, é verdade. A lógica é a seguinte: se eles, agora em um estado de pecado e separação, comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre. Mas para sempre nesse estado quebrado. Nossa, a expulsão de uma forma meio paradoxal é uma medida de misericórdia. É Deus impedindo que a humanidade ficasse eternamente presa em sua condição caída. Peraí. Então a expulsão foi uma forma de proteção.
para que eles não ficassem presos para sempre num bug espiritual. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Exato. E se muda a imagem de um Deus puramente punitivo para algo bem mais complexo. Totalmente. É um ato de cortar o mal pela raiz para que, no futuro, pudesse haver um plano de restauração. Mas ao fazer isso, o paraíso se torna um lugar perdido. E a busca por ele começa. E essa busca não é só espiritual. O que me fascina é que o texto bíblico não trata isso como uma fábula, sabe? Numa terra de era uma vez. Ele dá coordenadas, quase um mapa do tesouro, fala de um rio que se divide em 4, Tigre, Eufrates, e outros 2 mais misteriosos, Pison e Gion. E esses 2 primeiros nomes, Tigre e Eufrates, são a grande pista que, nossa, incendiou a imaginação de exploradores por séculos. São rios reais, que existem até hoje e definem a região da Mesopotâmia, o atual Iraque. Exato. Então a primeira conclusão lógica de muitos foi, bom, o Éden deve ter sido ali, no chamado crescente fértil. O problema é que a geografia não bate perfeitamente. Ninguém consegue identificar com certeza os outros 2 rios, Pison e Gion. E tem um detalhe. E tem um evento geológico cataclísmico no meio do caminho. O dilúvio. O dilúvio. Se a gente aceita a narrativa bíblica, o dilúvio teria remodelado completamente a superfície da Terra. Encontrar o Éden com base em rios pré-diluvianos seria como, sei lá, tentar encontrar uma casa usando um mapa de antes de um terremoto de magnitude 10. A paisagem mudou. Mas isso não impediu as pessoas de tentar. As teorias são fascinantes. E não são só coisas de teólogos antigos. Nos anos 80, por exemplo, o arqueólogo Juris Arins usou imagens de satélite da NASA para propor uma teoria incrível. Sim, a teoria dos Arins é um ótimo exemplo de como a ciência moderna tentou resolver o mistério. Ele analisou dados geológicos e imagens de satélite e concluiu que no fim da última era do gelo, o nível do mar era muito mais baixo. A região que hoje é o norte do Golfo Pérsico era uma planície super fértil irrigada pelos 4 rios. Que se juntavam ali. Isso, eles se juntavam antes de chegar ao mar. Ele literalmente apontou por um ponto debaixo d'água e disse, o Éden está ali, submerso. Cara, isso é espetacular. É a Atlântida da Bíblia. Mas as teorias não param por aí, e algumas ficam, digamos, bem mais criativas, né? A fonte menciona que a ideia viajou o mundo. Viajou de uma forma impressionante. Para alguns, o Éden estava nas reverenciadas florestas de cedro do Líbano. Para outros, na Armênia, perto do Monte Ararat. Ok. Mas a ideia realmente decolou com as grandes navegações. Imagina a cena. Cristóvão Colombo e a tripulação dele, exaustos, chegam num lugar exuberante na costa da Venezuela, com rios de água doce desaguando no oceano. Ele escreve no diário dele que acredita ter chegado às portas do paraíso terrestre. Ele achou que tinha chegado lá. Ele estava vendo um novo mundo através das lentes dessa história antiga e poderosa. E essa apropriação continua. Uma das mais surpreendentes para mim é a localização do Éden, no Missouri, nos Estados Unidos. Com todo respeito, isso soa um pouco conveniente. É. Qual é a base para levar uma história do Oriente Médio para o meio oeste americano? Essa é uma crença central para os santos dos últimos dias. Segundo a teologia deles, o Jardim do Éden original ficava no condado de Jackson, Missouri. Após a expulsão, Adão e Eva teriam se mudado para um vale próximo chamado Adão-on-Diamã. Mas como? A base para isso não está na Bíblia, mas em revelações que o fundador, Joseph Smith, afirmou ter recebido. É um exemplo perfeito de como uma tradição religiosa pode recontextualizar uma narrativa universal e trazê-la para sua própria geografia sagrada, sabe? O Éden deixa de ser um lugar perdido no Oriente Médio e passa a ser parte da história da América. Uau! Da Mesopotâmia submersa para o Missouri. Parece que cada cultura quer ter o seu próprio Éden no quintal. Então talvez a busca pelo lugar exato seja um beco sem saída. Pois é. Mas a ideia do Éden, essa foi para toda parte. A própria palavra é bem reveladora. Com certeza. A palavra hebraica Éden significa deleite, prazer. E a palavra que a gente usa, paraíso, não vem do hebraico.
Ela vem do persa antigo, Pairidaesa, que significava jardim murado. Jardim murado. Isso. Era o termo usado para os parques e pomares espetaculares e bem irrigados que os reis persas construíam no meio do deserto. Era um oásis de vida, ordem e beleza protegido do caos exterior. A imagem era tão poderosa que foi adotada para descrever o Éden. Um oásis murado de deleite. Faz todo sentido. E no cristianismo essa ideia virou a base de tudo, certo? A história da queda no Éden explica o conceito de pecado original. Exatamente. É a justificativa teológica para a condição humana. A ideia de que nascemos com uma inclinação para a desobediência, uma fratura no nosso relacionamento com o divino. Certo. Mas, ao mesmo tempo, a história do Éden contém a promessa da sua própria solução. O Novo Testamento apresenta Jesus como uma espécie de novo Adão, cuja obediência reverteria a desobediência do primeiro Adão. Fechando o ciclo. E o final da Bíblia, no livro de Apocalipse, descreve uma nova Jerusalém, onde no centro estão o rio da água da vida e a árvore da vida, agora acessível a todos. É a história se fechando, restaurando o que foi perdido no Éden. Mas essa ideia de um paraíso perdido não é um monopólio judaico-cristão, né? O material que a gente analisou mostra que é um tema quase universal, sem dúvida. E a comparação mais fascinante talvez seja com o islamismo. O Alcorão fala explicitamente dos Jannat Adn, os Jardins do Éden, como o destino final dos justos. A história de Adão e Eva e a expulsão também está lá, mas com uma reviravolta teológica. Crucial. Qual é a grande diferença? No relato islâmico, a expulsão não é vista primariamente como uma punição por um pecado que manchou toda a humanidade. Em vez disso, ela é interpretada através do conceito de hikmah, a sabedoria divina. A descida de Adão e Eva para a Terra era parte do plano de Deus desde o início. Então, peraí. Na visão islâmica, a expulsão não foi um erro trágico, mas um passo necessário no plano de Deus. Isso. Isso muda completamente a perspectiva da história. De um fracasso para um desdobramento. Exatamente. A lógica é que, para que a humanidade pudesse experimentar todo o espectro dos atributos de Deus, como o perdão, a misericórdia, o amor, ela precisava viver na Terra, onde a imperfeição, o erro e o sofrimento existem. Faz sentido. Se os humanos tivessem permanecido num estado de perfeição, como poderiam entender o conceito de perdão? A expulsão permitiu que a humanidade cumprisse seu propósito como vice-regente de Deus na Terra, com a promessa de retornar ao paraíso através da fé e das boas ações. Não é uma história sobre uma queda cósmica, mas sobre o início de uma jornada divinamente planejada. Nossa, isso é uma reinterpretação muito profunda. A mesma história, os mesmos personagens, mas com uma motivação e um significado totalmente diferentes. E a gente vê ecos disso em outros lugares também, né? Na mitologia suméria, por exemplo. Sim, muito antes de Gênesis ser escrito, os sumérios falavam de Dilmun, uma terra pura e sagrada onde não havia doença nem morte, um paraíso dos deuses. E os gregos tinham o Jardim das Hespérides, um pomar maravilhoso no extremo oeste do mundo, onde cresciam maçãs de ouro que davam a imortalidade. É verdade. Parece haver um anseio humano fundamental por uma era de ouro, um estado original de perfeição do qual, de alguma forma, a gente se afastou. Então, o que a gente tira de tudo isso? Começamos procurando um lugar no mapa, um ponto geográfico, e a jornada nos levou da Mesopotâmia submersa ao meio-oeste americano e, finalmente, a uma discussão sobre a natureza do pecado, da misericórdia, do plano divino. O Jardim do Éden é muito menos um lugar e muito mais um espelho. Um espelho que reflete nossos anseios mais profundos por harmonia, inocência e comunhão. Vimos como a ideia de um paraíso, vinda dos jardins murados persas, se fundiu com a narrativa de Gênesis e depois se espalhou, sendo reinterpretada pelo Islã e até por mitologias mais antigas. A busca pelo Éden é, no fundo, a busca humana universal por um lar perfeito. E isso me leva a um pensamento final. Nossas fontes mencionam como Dante, na Divina Comédia, faz algo genial com essa ideia.
Ele não coloca o Jardim do Éden no início da jornada, na Terra. Ele o coloca no topo da montanha do purgatório. Exatamente. Para Dante, depois de toda a purificação das almas no purgatório, o último estágio antes de poder entrar no céu é atravessar o Jardim do Éden. Ele é o portal de entrada para o paraíso celestial. Não é o ponto de partida. Da alma redimida. Isso levanta uma questão provocadora. Talvez a ideia mais poderosa do Éden não seja sobre um passado que a gente perdeu para sempre, mas sobre um estado de harmonia e comunhão que continuamos a buscar ativamente, tanto individualmente quanto como sociedade. O que hoje representa o nosso jardim do Éden, pessoal ou coletivo, que estamos tentando alcançar?